Olá, internautas do portal Webterra. Setembro chegou e com ele, além da primavera, o Setembro Amarelo. Hoje temos a honra de ter aqui conosco um dos mais famosos psicólogos de Montes Claros, Renato Mota, que eu agradeço muito de ter vindo para que a gente possa falar sobre o Setembro Amarelo. Oi, Xanda. Olá, pessoal de casa que está assistindo. Muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz quando você me fez o convite, porque é uma data muito importante, né? Se inicia o mês de conscientização, né, sobre o suicídio, então acho que temos muita coisa para falar. O que é o Setembro Amarelo? Então vamos começar por aí, né? Sim. Quando surgiu e por que existe o Setembro Amarelo? Sim, em 1994, um jovem ele tirou a própria vida dentro de um carro nos Estados Unidos. Ele se chamava Mike e ele tinha um carro amarelo, um Mustang amarelo, que ele amava muito e todo mundo sabia que ele gostava muito desse carro. E aí, dentro do processo, no velório, todos foram vestidos de amarelo em homenagem ao carro, a ele, né? Porque todos sabiam que ele gostava do carro. E logo após também foram distribuídos 500 papéis com frases dos próprios pais do Mike falando: não faça isso, converse com alguém, frases motivacionais. E logo em seguida, tempos depois, eles ficaram sabendo que pessoas deixaram de tirar a própria vida por causa desses cartões, dessas mensagens. E aí, desde então, no Brasil, essa campanha ganhou força através da CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Que é um número, né, que as pessoas Exato. ligam quando elas querem conversar com alguém. Existe o número da CVV, né? A gente pode deixar A gente coloca no link aqui. No link. São pessoas que são instruídas e treinadas para poder fazer essa escuta mais técnica, essa escuta ativa. Então, pessoas que estão em situações de vulnerabilidade psicológica, depressão, que não estão se sentindo bem, elas ligam para esse contato, né? E eles acabam confortando a pessoa ali naquele momento, entendeu? Renato, eu noto que quando setembro chega, as redes sociais, elas, né, são preenchidas pelo Setembro Amarelo, onde todo mundo se coloca à disposição de ouvir quem está do lado, ao ter empatia com o outro, mas na verdade, então, o Setembro Amarelo, ele não é relacionado a isso, ele é relacionado à conscientização. Exato. Mas eu noto que mesmo que exista essa conscientização, fala-se muito pouco sobre suicídio ou autoextermínio. Quase não se fala, parece um assunto meio velado, parece um assunto proibido, não se noticia. Por que que isso acontece? Sim, então vamos lá. Existem episódios na história que foram motivo disso ocorrer hoje em dia, de ter uma fiscalização maior, não é que não possa ser dito, né? Mas existe uma fiscalização maior dos meios de comunicação em relação a isso. Em 1774, um grande escritor do início da era do romantismo, ele escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther. E foi um livro que ele ganhou uma proporção, igual como tudo viraliza hoje na internet, esse livro viralizou naquele ano, naquele século. E aí o que ocorreu? Dentro desse livro, ele descreve o amor que ele tem por uma jovem chamada Charlotte, só que a Charlotte foi prometida para um outro rapaz de casamento. Então, dentro desse livro, eles se comunicavam através de cartas. Então, quando ela comunica para o jovem Werther, né, que ela foi prometida para outro cara, eles não podiam mais conversar, ele faz uma carta, e essa carta está dentro do livro, né, e ela descreve fisiologicamente e psicologicamente como ele se sentia. Ele descrevia o sofrimento dele em relação a perder aquele amor daquela pessoa amada. E aí, com isso, começaram a ocorrer suicídios. Aí ele se mata em seguida, né? E aí começaram a ocorrer suicídios semelhantes às características da maneira como ele foi. Então, esses livros foram recolhidos. Mas hoje já existe esse livro, ele é vendido, né? Como ele chama? Ele é muito famoso, Os Sofrimentos do Jovem Werther. E aí isso foi chamado efeito Werther. Então quem tiver curiosidade de pesquisar e jogar nas plataformas de pesquisa vai encontrar lá, efeito Werther, com W, o Werther. E vai encontrar toda a descrição da história, né? Um escritor muito famoso, Goethe, que é o Johann Wolfgang Goethe, escreve Goethe,
A gente já deve ter lido na história, né? Esse nome, não sei se você já leu, Goethe. Amigo, Pronto, eu já te relatei sobre eu e a escola, abafa. Então, baseado nisso, sobre o efeito Werther, o que foi descoberto? Foi descoberto que nós, seres humanos, existe um efeito entre a gente que chama de identificação entre dois organismos, né? Que faz com que nós nos identificamos, né? Que é o mimetismo. Mimetismo significa que dois organismos se assemelham com situações semelhantes, fisiologicamente semelhantes. Então, através do mimetismo, dessa identificação, há uma imitação desse processo. Vai replicando aquilo que o outro, Sim, com quem eu me identifico, exato, faz. Me identifico com todos os sintomas psicológicos dele, com todos os... E aí acaba. Então, esse aí veio durante anos, né, falando sobre esse efeito Werther, sobre esse efeito de repetição, esse efeito de comportamentos semelhantes, e foram vistos como é prejudicial. Então, o que ocorre? Ocorreu-se na sociedade em que isso é fiscalizado para que os meios de comunicação não façam sensacionalismo sobre a morte de alguém. Entendi. Quando é sobre autoextermínio. Exatamente. Então, por isso que tem-se um cuidado para falar, né, nas redes sociais, existe um cuidado para os meios de comunicação, existe uma lei, né, para eles. Para evitar o efeito, né? Para que evite a propagação e o sensacionalismo disso. Mas como então que vocês na área da saúde mental, como que vocês podem trabalhar isso de alguma forma? Porque eu percebo na sua rede social, por exemplo, acho que você faz um serviço incrível, que é de primeira caixinha, onde as pessoas te perguntam e você... Eu acho bacana porque não esclarece, você até volta para a própria pessoa o questionamento que ela fez de uma forma a se pensar. Como vocês, ou como qualquer outra pessoa que tem essa capacidade de influenciar, pode trabalhar o tema autoextermínio de forma que não seja para estimular o efeito, que seja de forma a identificar, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu percebi, mas o que a gente pode fazer? Como que a gente pode trabalhar isso com pessoas que a gente entendam que possam ser pessoas que tenham esses sentimentos, que parece até, então, pelo que você está falando, até questões fisiológicas estão envolvidas nesse processo, né? Porque, na verdade, existem alguns quadros, alguns transtornos de humor, né, específicos que geram pensamentos pessimistas e pensamentos de autoextermínio, entendeu? Então, esses pensamentos de morte. Então, são pessoas que estão doentes, a maioria das vezes. São pessoas que têm um quadro de depressão, são pessoas que têm um quadro de transtorno borderline ou bipolar, que tem essa oscilação de humor entre a mania e a depressão, quadros muito graves de prostração. Então, dentre os sintomas de depressão, não está só a tristeza, o esgotamento físico, mas está a tristeza, a angústia e também pensamentos. Então, os pensamentos... dentro de um quadro de ansiedade, de depressão, os pensamentos, eles são sintomas. E é medicamentoso? Tem que ser medicado, as pessoas precisam fazer, além do tratamento medicamentoso, a psicoterapia vem exatamente para trabalhar isso, trabalhar os pensamentos, porque pensamentos gera emoção, entendeu? E emoção gera comportamento. Então, nós somos movidos pelas nossas emoções. Então, quimicamente, os nossos pensamentos, eles são capazes de produzir emoções, e por isso que a eficácia da psicoterapia é porque a gente atinge os pensamentos, a gente trabalha os pensamentos baseados naquilo. Mas dentro de um quadro de depressão, geralmente a pessoa ela tem quimicamente ali uma alteração, né, no cérebro, no hormonal, que afeta a qualidade dos pensamentos dela. Então, não se deve somente fazer medicamentoso. Exato. Porque senão o medicamento só está ocultando alguma coisa. Abafa o sintoma. Então, é complexo, né? Abafa o sintoma, trata fisiologicamente a pessoa, mas advindo dali existe outras questões da vida pessoal da pessoa. Então, assim, a qualidade de vida, todo país, ele tem um índice de qualidade de vida. Na época da faculdade, eu até fiz um trabalho e utilizei uma escala que chamava escala Flanagan, de qualidade de vida, onde ela media a qualidade de vida de uma pessoa. Só que, socialmente, nós temos, culturalmente,
Cada país tem o seu índice de qualidade de vida dentro da Constituição, né? E a qualidade de vida nossa são as condições de saneamento básico, acesso à saúde, educação de qualidade, moradia. Então, se a pessoa não possui essas qualidades de vida, automaticamente ela tende a sair da sociedade, ela tende a não pertencer ao social, porque está todo mundo inserido. Ela não se vê naquele grupo, ela né? não se inclui naquele grupo e automaticamente... Renato, a gente percebe, eu não sei se isso seria uma estatística real ou apenas achismo da nossa parte, em relação ao aumento do índice de suicídios em adolescentes. Isso é real? Isso existe? Ou esses números só chegam, né? Assim, hoje a informação é mais fácil ou não? Verdadeiramente existe sim um aumento, e o que tem levado a isso, se for real? Sim. A verdade é que tem uns dados aqui, a cada 40, no mundo inteiro, existem 16 milhões de tentativas por ano no mundo. De tentativas, 16 milhões. E no Brasil, a cada 45 minutos, uma pessoa morre por suicídio. Como é que é? A cada 45 minutos. E no Brasil? E dentre essas 45, outras 20 tentativas. Nossa, é muito alto. É muito alto. Ele tem aumentado? É verdadeiro? É porque só se avalia por ano, né? Então, para chegar nesses dados, a gente usa das informações dos hospitais para fazer esses dados. E o que ocorre? Eu participei de um grupo de iniciação científica sobre suicídio na faculdade e a gente colhia informações, dados dos hospitais de Montes Claros, né? Do HU, dentre outros hospitais. E aí, os prontuários, né? Que já existiram de morte dos pacientes. Então, dentro desses prontuários, tinha que estar claro, para entrar na nossa pesquisa, tinha que estar muito claro que foi autoextermínio. E aí, quando não fica claro, fica subentendido, chamado de subnotificação. Então, não utilizávamos essas informações de subnotificação. E o que leva a ser subnotificado e não verdadeiramente constatado? Da ideia que a pessoa, na descrição lá do quadro do paciente, está lá, o paciente ingeriu tal substância, mas não foi dito exatamente o que foi uma tentativa, que houve uma tentativa. Ele chega no hospital falando, ele ingeriu veneno, pode ter ingerido por acidente, pode ter sido envenenado. Normalmente são da família? Normalmente a família que precisa informar na hora lá do ato da entrada. Então existe uma tendência da família a participar da subnotificação. Então os dados eles não são tão reais, assim, no sentido de ser tão verdadeiros por causa dessas subnotificações. E por que a família faria isso? Eu acredito que existe uma questão religiosa também, né? Sim. É uma crença religiosa que permeia a condição da pessoa não aceitar, né, de dizer que somente Deus que é capaz de tirar a nossa vida, de nos levar, uma ordem, está associada a uma ordem natural da vida, né, crescer, desenvolver, envelhecer e morrer. E eu acho que tem uma parte de parcela de vergonha. Da sociedade, do julgamento. Exato, porque as pessoas associam depressão à fraqueza, depressão à... falta de Deus. Falta de Deus por causa dos sintomas. Os sintomas deixam a pessoa improdutiva. A pessoa fica completamente improdutiva quando está com um quadro de depressão. Não é esperado. Óbvio que tem outras doenças, por exemplo, o hipotireoidismo. Né? O hipotireoidismo ele desenvolve ali um quadro de esgotamento, de fraqueza, de depressão também, né, nas pessoas. E ela começa a achar, assim, ficar pessimista, tem um nível de pessimismo também associado, né? E automaticamente uma coisa fica vai improdutiva. levando a outra, né? Vai aumentando aquilo, deixa né? a pessoa improdutiva. Então, se socialmente eu não sou produtivo, né, o que aumenta também uma outra situação, chamada de anomia, uma expressão social para isso, que é quando há um nível alarmante elevado de desemprego num país. As pessoas perdem a identidade, porque o trabalho ele está associado à identidade da pessoa. Então, ela dá nome à pessoa, nomeia a pessoa. Então, por isso a anomia. Então, a anomia é a ausência, de negativa, né? A anomia é a ausência daquela nomeação ali.
Entra lá na qualidade aí as de pessoas vida, não né? se identificam com o grupo, não tem uma identidade, não tem um trabalho, e automaticamente começam a se entristecer, se sentem improdutivos, se sentem impotentes, e começa o processo de adoecimento. Então, existe também pesquisas que apontam um nível de aumento de autoextermínio quando há um nível alto de desemprego no país. E existe idades específicas? Existe uma idade mínima? Existe uma idade máxima? O que vocês têm conhecimento em relação à idade? Não somente a causas, né? Mas idade. Existe um aumento crescente de depressão e de transtorno déficit de atenção também na sociedade. Isso é porque as avaliações hoje são mais criteriosas e conseguiram identificar. Dentre os adolescentes, por exemplo, 4% deles estão com um quadro de depressão. E dentre as crianças, de 1 a 4 crianças, elas apresentam um quadro de depressão. Então, nós temos níveis altos também que apontam tanto na adolescência, mas pelo um processo hormonal, né, da transformação da adolescência, alguns organismos, alguns adolescentes, eles acabam desenvolvendo de uma forma maior, né? Eu atendo adolescentes já há muito tempo e tenho percebido e tenho visto essa questão ocorrendo ali naquela transição hormonal, né? O humor da gente é hormônio, então nós somos feitos de hormônio, né? Então o nosso humor, né? O nosso sono é hormônio. Então existe todo um critérios para avaliar, mas existe um número específico, né? Então fala-se que 4% dos adolescentes desenvolvem um quadro de depressão, um quadro de humor. Mas e do suicídio? Qual é a faixa etária que mais acontece? Ou não existe isso? Na faixa etária, ela existe números em relação a cada faixa etária. Tanto E que a nosso partir projeto de de que pesquisa, idade, assim, que pode acontecer? existem crianças. Chega a engasgar. Existem crianças que se matam, ou que tentam. Mas que vem de um quadro já... É que não é Ou é esperado, imitação os de pais não algo? acreditam, os pais não gostam de medicar Não adolescente. acredito, você falou uma coisa tão importante. Os pais não acreditam que uma criança possa estar com depressão. Os pais não aceitam alguns transtornos, alguns quadros, quando é diagnosticado. Então, eles procuram 3, 4, 5 profissionais até eles se exaurirem e entender, meu filho tem isso mesmo. Por falta de aceitação. Porque todo mundo espera um filho perfeito. Né? Eu espero um filho perfeito, eu espero um filho que venha saudável, eu espero um filho isso, assim, assim, assado. E acaba que A minha expectativa e não a expectativa do que é, né? Exato. Renato, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando eu falo crianças e adolescentes, eu como mãe, o que a gente pode fazer? Onde a gente está errando? Onde a gente está deixando passar? Quais são os sinais que vão mostrar verdadeiramente? Porque quando a gente fala de depressão ou de algum sentimento que é próprio, muitas pessoas tendem a esconder, né? Parece, tá ficando até natural as pessoas falarem que fazem terapia, mas até alguns anos atrás, eu faço terapia, você é doido, né? Uhum. Era assim. E depois que você passa pelo processo da terapia e você entende o que é aquilo, é extremamente necessário, importante. Se bem a gente compreender, a gente já levava os filhos assim que a gente tivesse a primeira oportunidade. Mas assim, o que os pais, o que a gente pode fazer? O que a gente tem que notar? Quais são os comportamentos de entender assim, isso não é normal, esse padrão não é natural, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso de tomar uma atitude que não seja uma atitude, a princípio eu entendo, de não ser agressivo, negativo, tipo assim, você não tá bem, né? Não, você vai pro médico porque você não tá normal, né? Já te colocando num padrão que vai te fazer, não, peraí, eu sou normal sim. Onde que a gente pode entrar? A função aí de quem cria. Sim. Mais cedo a gente estava conversando, né, sobre a geração de vidro, né, essa nova geração agora que é mais frágil e tudo mais. É mais frágil porque nós tentamos corrigir uma criação que os nossos pais deram pra gente. Vou fazer diferente, quero que meu filho seja feliz, eu quero que meu filho isso e aquilo outro. Só que com isso não colocamos limites. Meu amiguinho.
não colocam limites nos adolescentes, não tem limites desde a infância, faz o que quiser. Até a questão da escolha profissional, eu recebo muitos adolescentes e pais que levam os filhos para decidir o que vai fazer. Só que hoje, no nosso cenário, no nosso país, é importante você entender que a orientação ela é profissional, não seja nem orientação vocacional. A gente leva em consideração a habilidade da pessoa, mas nós precisamos levar em consideração a economia local. Sim. Nós precisamos desenvolver, a economia local, a economia do seu país, a economia do seu estado, da sua cidade, para saber qual é a profissão que eu vou fazer, para entender se o mercado é aquecido. Tem profissões na pandemia, por exemplo, que sumiram. Né? Então, até essa ausência de instrução, que você me questionou, me perguntou, foi isso. A ausência de instrução dos pais, eles podem também influenciar na insegurança que os jovens de hoje estão desenvolvendo, porque falta instrução. Eu preciso treinar meu filho, eu não posso achar que só porque ele está o tamanho de um adulto grandão que ele ele saiba de tudo. Eu não posso. Então, os adolescentes estão indo para a internet. Eles estão indo utilizar as redes sociais. A nossa geração pesquisava no Google. A sua, e né, Barça. Querido? Porque a minha era eu peguei Barça. Júnior, meu amor. A gente ia lá para a biblioteca, como é que chamava lá? Do Centro Cultural. Não, nós pesquisávamos na Barça, pegamos o Google, só que eles pesquisam no TikTok. Sim. Nossa, isso é surreal, gente. Tudo. Eu não tenho TikTok porque eu vou fazer um agora para poder começar a gravar mais vídeos. Mas sei como tudo funciona, né? Eu acompanho adolescentes, então eu sei tudo do universo do adolescente. Surreal. Então, para responder sua pergunta, quando o adolescente, a criança, ele apresenta uma tristeza mais, uma angústia mais... Não precisa ter um motivo, né? Não precisa ter motivo. Ela vai ficar mais reclusa, vai ficar mais lenta, vai ficar mais esgotado, você vai perceber um nível de energia mais baixo, começa a afetar a escola, né? A atenção e concentração, porque um quadro de depressão, ele se assemelha a um quadro de demência. Ele rebaixa a nossa cognição, ele rebaixa as funções do nosso cérebro, que é a atenção, concentração, memória, agilidade mental. Tudo isso são funções específicas desenvolvidas por alguma área do cérebro, entendeu? E principalmente afeta o lobo frontal, porque é responsável pela socialização. Né? Nós somos seres sociáveis. Ele está num ambiente que ele não está satisfeito em nada ali, né? Nós desejamos socializar. Se você vê que um adolescente, uma criança, ela está se excluindo, que ela não tem interesse em ter amiguinhos, nós, seres humanos, somos seres sociais. Tem uma parte aqui no cérebro que ela... Por isso que essa parte, no autismo, por exemplo, ela vem como se viesse desativada. E não tem um desejo social. Não desejo social. Entendeu? Agora, nós, seres humanos, né, típicos, nós desejamos socializar, tá conversando, batendo um papo, não seja o ponto de ônibus, né? A gente para na fila de banco, esperando a consulta, a gente passa a vida da gente para a pessoa toda. No avião. No avião, faz amizade. Então, assim, nesse sentido. Então, assim, é bom observar esses sintomas na criança, né? Principalmente a pior escolar. A pior escolar, para o adolescente e para a criança, é um sinal muito interessante dos pais observarem. Então, fácil, muito necessário também a presença do psicólogo dentro da escola, né? Exato. Porque os professores, eles são ensinados a dar aula. Eles são ensinados a ensinar 2 mais 2. Eles não são ensinados a essa observação. Então, a importância da escola é ter um profissional verdadeiramente inserido na escola para participar disso. Sim. Acredito, pela sua fala aí, que a gente, como pais, a gente erra tentando acertar, né? É muito importante a gente também falar isso, porque acaba a gente sendo muito julgado. A gente erra muito, porque a gente fala muito assim, mas esse menino tem de tudo. Olha, esse menino não trabalha, esse menino tem comida, ele tem os brinquedos. O que esse menino tem? Por que ele tá assim? Desmerecendo os sentimentos próprios, né? E essas falas, elas devem ter um peso bem grave. O nome disso é regulação emocional. É função do genitor, é função do criador, do pai, da mãe, quem cria a criança, é função do adulto que está criando uma criança, um adolescente,
a gerenciar as emoções e autorregular, ajudar ele a autorregular suas emoções. Só que nós não sabemos disso. Sim. A gente não é treinado para ter Não filho, é né? treinado, né? Nossos pais não faziam isso, na escola. Não, então, por isso, o profissional. Entendeu? Por isso que houve pesquisas, por isso que houve ao profissional. A autorregulação é a validação das emoções do adolescente, a validação da criança, da emoção da criança, mas ponderando com limites. A gente tem muito hábito de falar assim... Invalidar. menino! Ih, tá chorando de besteira. Invalidar a emoção. Ixi, eu tô me vendo nessa É história. igual, hoje tem pais que morrem de vergonha de um filho dar piti, espernear num supermercado, no shopping. Ah, sim, porque vai falar que o menino tem algum transtorno. Aí, não, por vergonha social. Vai achar que eu não sou um bom pai, eu não sou um bom pai. Meu filho tá dando uma birra aqui, só que a criança vai dar birra. A criança vai dar um piti. Esse é o problema, né? Tudo é culpa dos culpa. Aí o pai se sente culpado porque socialmente vai ser julgado, acredita que vai ser julgado. Porque no fundo, ninguém tá nem aí pra gente. Essa é boa. Isso é outro podcast. Amei! No fundo, ninguém tá nem pra ninguém. Eu tô no shopping, eu fui fazer meu programa, eu fui comprar meu negócio, eu fui buscar um remédio. Você não me Aí você não me atrapalhando. Aí você vê um pai com filho com birra. Eu vou falar, é um pai com filho com birra. Só que para a pessoa que não está preparada, acredita que as pessoas estão julgando, né? Julgando, eu não sei criar meu filho, eu não sei o que fazer. Então o pai fica mandando ele calar a boca. Então assim, e aí você já vê mais na frente, em outro momento, um pai com o filho dando birra, aí só abraçou o filho e continuou fazendo a feira. E o filho gritando, esgoelando. Essa maturidade. E tranquilo, porque ele sabe que o filho está nervoso, o filho está ali agitado. Respeitar. É a emoção da criança e ele respeita e ele acolhe. A gente precisa respeitar a emoção das crianças. Exato. Né? Adulto. É muito comum. O que? O autoextermínio. A birra é verdade, toda hora. O autoextermínio. Sim, é muito frequente, é muito grande, muito alto. E normalmente associado à depressão ou outros motivos? Sempre a depressão e algum transtorno de humor. Mas é uma depressão causada por algum fator, né? Assim, por exemplo... Existem dívidas. fatores. Existem também, é crescente, né, numa classe menor. Existem pessoas que perdem tudo, que perdem dinheiro. Eu recebo muitas pessoas que apostaram, fizeram apostas em joguinhos e que perderam muito dinheiro. Então, assim, eu não recebo quem perdeu 2 mil, 3 mil. É de 50 para cima. 100. É depressivo mesmo. Gente que já perdeu 500, 900. 1000? Jogando? No jogo. A gente estava conversando antes, eu falei, né, que eu tinha feito uns porque a pessoa não só faz a aposta com o próprio dinheiro, né? Ela pede emprestado. Né? Que eu, quando eu era nova, minha mãe falava, 3 coisas quebram o ser humano, o homem. Né? Não falava o homem porque era o natural que é jogo, bebida e rapariga. Sim. Minha mãe falava isso quando eu era nova. E jogo agora virou, de novo, uma questão problemática, né? Vamos chamar assim. Eu vi hoje um número... Muito fácil jogar. Eu vi hoje um número alarmante, falando que o número de apostadores cresceu mais rápido do que as pessoas pegaram Covid. O brasileiro gasta cada brasileiro gasta em média R$90 por ano jogando. De um ano para cá, foram mais veloz foi mais veloz a aderência aos jogos virtuais do que as pessoas pegavam Covid, a velocidade que pegavam Covid na época da Covid, entendeu? Quando eu posso entender assim, isso está maior do que a minha vontade, isso está mandando mais em mim do que eu nisso. Eu estou mais sendo obediente ao vício, seja qualquer vício, né? Que hoje fala-se tanto, né? Vícios dos jogos, da bebida, da pornografia, tantos outros vícios. Quando que é a hora que eu vou falar assim, isso está mandando em mim, eu não estou controlando isso mais, eu preciso de ajuda? A pessoa pode tentar não fazer. Eu tentei fazer, não consegui. Não consegui, é um ótimo indicador para entender que eu não consigo parar, eu preciso de ajuda. Renato, tem aumentado muito o número de psicólogos. Sim. Né? As faculdades estão lotadas. Eu nunca acredito que o ensino, o estudo, ele seja um modismo.
Eu nunca entendo assim, né? Eu fui professora durante quase 20 anos da minha vida universitária. Então eu não acho que as profissões sejam modismo. Eu acho que elas vêm da necessidade, igual você falou, né? Na pandemia muitas profissões até acabaram e outras também surgiram e aumentaram. Mas ao mesmo tempo também a gente vê pessoas enveredando para a questão da saúde mental como o modismo. A gente vê pessoas que não têm qualquer saúde mental querendo cuidar da saúde mental alheia. É óbvio que existe a ciência, existem os protocolos a serem seguidos para isso, mas a gente consegue perceber nas redes, mas parece uma assim, não estou fazendo nada, vou fazer uma psicologia. Vocês psicólogos, vocês notam, vocês têm percebido isso? Eu não estou falando questão econômica, no mercado vai crescer quem é bom. Sim. Quem é ruim pode fazer o que quiser, não vai para frente. Quem é bom vai ficar. Né? Tanto é que mas você está falando de quem formou? Não, eu estou falando de agora, de entrando. Entrando muita gente como se fosse um efeito, bora lá ver qual é. Assim, de crescendo muito, de abrindo-se muitas vagas. Eu não sei se o conselho o conselho de psicologia tem uma relação com isso. Não, ele fiscaliza, né? Igual, por exemplo, o conselho de medicina. Ele autoriza a abertura ou não. Né? Os outros conselhos, porque os meus não tem esse corporativismo. Mas assim, isso chega a ser preocupante, porque a gente pode lançar no mercado de trabalho um monte de pessoa que não tem preparo nenhum. Que, aliás, pode até piorar, né? E, na verdade, é lançado. Eu me questionei isso vendo colegas que, quando formaram comigo, né? Não tinham preparo nenhum para estar ali. Estava recebendo o canudo. Estava recebendo o canudo junto comigo. Mas existe muitas pessoas escolhendo a profissão, né? Acreditando que é uma profissão que está aquecida no mercado. Mas a verdade é porque nós temos um interesse muito grande pelo comportamento humano. Sim, da vida humana. A gente se interessa pelo comportamento humano, como o ser humano funciona, como é que ele pensa, e isso é muito tentador e chama muita atenção das pessoas. Eu sou dessa. Na nossa cidade, houve um fenômeno nos anos 2000, que foi com o governo Lula, que ele prometeu que iria trazer assistência social. Então, ele implementou assistência social. Então, ao saber dessas informações, que houve o boom de faculdades e graduações, tanto de assistência social e psicologia aqui na cidade, entendeu? E em outros lugares também teve esse boom. A nossa cidade se organizou, mas na maioria das outras cidades houve esse boom porque a implementação foi dos CAPs, a implementação da assistência social do CRAS. Ainda até aquela questão que você falou do direcionamento profissional também. Exato. Tem vaga? Aí abriram vários cursos exatamente para atender a grande e crescente demanda que vai surgir, entendeu? Então, teve um concurso agora da prefeitura que foram 5.000 profissionais por vaga. De psicólogo? Exato. Nossa, tudo daqui? Tudo daqui, da região, né? O concurso tenta quem quiser. Então cabe a gente escolher um bom profissional, um profissional que você se sinta, tenha firmeza naquilo que ele está falando. Exatamente, porque existe o conselho que fiscaliza a prática, né? O conselho o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, o CRP, regional e federal também, mas a escolha do profissional vai ser mesmo através empatia. Da empatia e do reconhecimento dele, né? Então as redes sociais vêm para a gente mostrar um pouco do nosso trabalho, como eu mostro nas minhas redes, para as pessoas se identificarem. Que eu acho um serviço. E ao mesmo tempo eu ofereço esse movimento. Tem pessoas que não vão chegar ao consultório, né? Mas elas têm algumas informações. Às vezes, tirando a questão econômica, que eu até vou te perguntar sobre isso aqui, tirando a questão econômica, o que impede uma pessoa de procurar uma terapia? Eu acho que muitos têm preconceito. O preconceito é muito grande ainda. Sou doido? Assim? Sobre acreditar que não precisa e não conseguir identificar o tanto que está prejudicando. Essa hora, né? Eu acho que mais do que preconceito, que hoje em dia as pessoas já até adoram falar que está indo, né, para terapia, mas é um momento gostoso. Eu faço há muitos anos, desde a época da faculdade, então eu acho que é o meu momento. É o momento de eu estar ali, de eu estar neutro, de uma pessoa que não vai me julgar, para eu desabafar, não só desabafar, mas eu trabalhar algumas questões. Então eu me evoluí profissionalmente e como pessoa diante de anos de terapia, são 19 anos.
né? Então eu fui buscando, fui em um psicólogo, fui em outro para conhecer também, né, outros profissionais, linhas, né? Vocês trabalham as assim? linhas, e me identificar como profissional, né, buscando minha identidade como profissional. E tem gente que chega em mim depois de 2, terapeutas de 4. Então, assim, É importante ter essa... tem a ver com a identificação do trabalho, né, e com a resolução também. Para não ficar aquela coisa que eu não tá fluindo. O profissional, ele precisa te ajudar a resolver a situação. Deixa eu fazer uma pergunta. Primeiro eu quero saber o seguinte. Em relação à gratuidade, o SUS, hoje a gente tem essa capacidade, às vezes a pessoa que está nos escutando, ela não tem uma condição financeira, né, no momento disponível para tal, ela pode procurar? Existe o SUS, existe as clínicas escolas que têm curso de psicologia, eles também oferecem atendimento gratuito ou com valor simbólico. Existem os CAPs, né, que também recebem os pacientes. Que mais? Mas o CAPS tem um preconceito maior também. Que a gente mais fala, até igual o CAPS gosta. Virou, né? Meme também, virou brincadeira na internet. Mas as pesquisas também apontam que o número de CAPs não é suficiente para atender a quantidade de demanda social. Porque tem muito mais gente Porque tem muito mais gente precisando do atendimento do que dá conta. Então, aqui em Montes Claros, por exemplo, as pessoas podem procurar CAPS, pode procurar o CAPS, faculdades, pode procurar as policlínicas, os próprios profissionais médicos vão fazer o encaminhamento para tratamento psicológico. Então, existe o tratamento psicológico, sim, no SUS. Que direciona, né? Que direciona, ele é um atendimento gratuito. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu tenho muita curiosidade. Me veio aqui agora. Eu já fiz terapia, foi muito específica, e eu tive alta. As minhas amigas morrem de rir disso, né? Que eu sou a própria... que o CAPS gosta. E eu tive alta. Mas essa minha terapeuta, ela tem essa característica. Ela entende que aquele problema momentâneo, ele tem que ser sanado de alguma maneira, ou eu vou absorver ele tem que ser sanado. Sim. Eu posso voltar com outras questões e assim por diante. Como vocês enxergam isso? Porque às vezes, igual você falou, eu faço há muitos anos, eu também entendo que você absorva muitas questões de muitas pessoas, que não são questões suas, mas que de alguma maneira isso entra, né, nas suas emoções. Então, eu acho que existe um fator, né, X. Quando eu trabalhava no HU, eu trabalhava com gestantes de alto risco. Então, por exemplo, eu absorvia aquelas meninas de 13 anos grávidas, eu queria levar para minha casa, e tinha uma psicóloga que trabalhava comigo, a Denise, que é uma psicóloga antiga aqui de Montes Claros, e ela que me segurava, né? Isso não é problema seu. Então, eu entendo que vocês absorvam muitas questões e você tem todo dia realmente que estar tratando isso internamente. Sim. Mas, eu vejo pessoas que fazem terapia há anos. E eu falo assim, gente de Deus, mas você tá ali, tem anos, e isso não foi resolvido? Você não conseguiu vencer isso ainda? Parece criar um vício, de um vínculo. Né? Se o Renato não estiver aqui comigo, eu não vou resolver esse problema. Né? Como vocês enxergam isso? Como que vocês veem isso? O problema ele tem que ser sanado? O problema tem que ser resolvido? É esperado que resolva. Né? Eu meço meu trabalho baseado nos meus resultados. Eu gosto de resultados. Se eu não tivesse como mensurar resultados dentro do meu trabalho, eu teria procurado outra área, porque eu acho que nós gostamos de ver resultado, a gente gosta de ver o produto feito, pronto, né, do trabalho, deu né? Certo. Que deu certo. Então eu gosto disso. Eu tenho esse retorno dos meus pacientes sobre isso, né? Mas existem pessoas na nossa sociedade que têm um baixo nível de compreensão. E a gente vê isso na internet, porque as pessoas leem algo que você postou e elas escrevem coisas mais nada a ver em cima daquilo. Vendo um carro vermelho, 10 mil. Qual que é o carro? Quanto é? E elas não interpretaram direito, então elas têm um baixo nível de interpretação, um baixo nível de compreensão sobre a vida e sobre as coisas. Isso está associado à condição financeira, né, à classe social, à classe econômica. Isso está associado à questão intelectual, né? Na sociedade, nós não somos todos iguais. Alguma parcela da sociedade, ela tem um QI abaixo da média. E isso dificulta o nível de compreensão da pessoa.
Então, não estão todos aptos a conseguir algo, ou isso, ou aquilo. Não vai resolver. Existem pessoas que têm um QI abaixo da média, ou que ou essa pessoa nasceu assim, ou ela não foi desenvolvida na infância, ou teve um baixo nível de estímulo na infância, né, durante o seu processo de desenvolvimento. E nós temos essa questão. Existe uma idade para a gente procurar um psicólogo? Existe fator? Não, hoje existe até estimulação para criança de 1 ano, por exemplo. Existe, tipo, preventivo, por exemplo, assim? Tem pais que levam, né? Mas eu falo assim, existe a estimulação do desenvolvimento mesmo, né? Tem pais que percebem, a criança não está engateando, a criança não está fazendo isso. Então, existem profissionais que já trabalham, né, com bebês, já trabalham com crianças. E aí vai dando sequência geralmente com diagnósticos, quando o pai percebe alguma alteração. Mas não tem uma idade específica. Como que a gente pode abordar o filho? Eu vou levar você no psicólogo, sem ser impositivo. Como que a gente pode abordar isso? Eu notei, igual você, né, explicou muito bem como que a gente pode notar, perceber, a percepção de que tem alguma coisa diferente ali. Não falo só a criança, não, né? O adulto também, a pessoa que está ali do meu lado. Né? Tem pais que levam os filhos sem eles quererem. É muito engraçado. Mas aí já não está, né, naquele processo de... Peraí, calma aí. Existe como você nos direcionaria a fazer isso da forma correta? Ótimo. Eu acho que isso pode ter uma conversa dentro de casa mesmo, né? De explicar o que o profissional faz. É um profissional que conversa, que vai bater um papo, que é esse momento que você pode conversar com o profissional. Essa é uma forma de orientar o filho, de falar, olha, e por quê? Mas na verdade nós temos técnicas de abordagem, entendeu? Eu recebo paciente que não abre a boca. Então, eu preciso conduzir o meu atendimento. Você fala e a pessoa fala? Eu não sei, aí eu pergunto, as linhas, existe isso? O meu, muita fala, eu falo bastante, eu instruo bastante, quando eu identifico que a pessoa não tem algumas instruções. Adolescente, né, principalmente, eu sempre escuto os pais primeiro para poder saber o nível e o tipo de criação que eles querem dar para os filhos, porque para que eu não tenha nenhum tipo de interferência no pensamento religioso, psicológico. Nas escolhas familiares, né? Política, de toda forma, né? Então eu passo a saber sobre o nível de tipo de criação que eles querem dar, porque eu também trabalho instruindo, né? Então eu trabalho também com orientação de pais, fazendo essa conciliação, né? De quando o adolescente não quer, aí eu falo com o pai, não, beleza, você não é obrigado não. Eu não atendo quem não quer estar aqui. Até porque aí eu chamo o pai e falo, né? Seu filho não quer vir, então quem vai vir é vocês. E como que aí o acompanhamento é com os pais, porque eu oriento e eles vão fazendo em casa. Aí eu oriento, eles voltam, ele fez isso, fez aquilo, estou conseguindo isso. O serviço é terceirizado, é instruído e vai fazer lá, então né? vai muito do relato, né? Não é só do que eu estou sentindo. Às vezes eu vejo de uma forma, mas na verdade do jeito que você me orientou. Eu fiz isso e aconteceu isso. Aí eles vão me adequando e eu falo, vamos fazer dessa forma então agora. E os adolescentes respondem, entendeu? Mas é porque realmente tem pais que adulam demais, que temem ser mais enérgicos. Os amiguinhos. Existem pais que têm filhos que ele não precisou ser mais enérgico com o filho. Mas um filho, ele precisou ser mais enérgico. Eles são muito diferentes, né? Então, automaticamente, a criação, a orientação, ela é diferente. Sobre essa questão, ser amiguinho do filho. Amiguinho no contexto, amiguinho. Meu filho é meu melhor amigo, meu filho... né? Como vocês entendem isso? Nesse sentido disso levar a algum lugar, né? Levar um processo de tristeza ou de dependência excessiva dos pais próximo a uma vida que já não é uma geração dos próprios pais. Como que isso chega? Né? Como vocês veem isso? Nós temos um fenômeno acontecendo sobre a orientação dos pais, né, em relação a isso. Então nós temos um movimento acontecendo em relação à adolescência que os pais não entenderam, muitos não entendem, que é a diferença das gerações. Então nós temos um conflito nas gerações. Na nossa geração, o respeito se vinha através da hierarquia. Nós não questionávamos os mais velhos, nós não questionamos os mais velhos. A gente cala, abaixa a cabeça e
eles estão certos, independente. Porque o conhecimento, ele vinha do mais velho, né? Lembra lá dos índios? A experiência é o mais velho da aldeia, ele é que sabe, pergunta a ele. Né? A mesma coisa, a nossa sociedade se organizou dessa maneira, né? Os mais velhos passaram por experiências, então eles sabem. Só que hoje os jovens buscam informações de outros lugares. Então, como eles buscam essas informações de outros lugares, eles estão mais instruídos do que os pais. Então, quando a gente fala sobre pai ser amigo de filho, na verdade o pai e a mãe ele tem que exercer a função paterna. Ele precisa instruir, ele precisa educar, então para isso ele precisa saber mais que o filho. Entendeu? Então essa questão da hierarquia, por exemplo, ela aparece nesse momento, onde hoje a forma de tratar os filhos, a forma de tratar os adolescentes é de igual para igual. É diferente de você pôr limite nos seus filhos, né? Então a gente trata ele de igual para igual porque é assim que o adolescente quer ser tratado. Mas ainda assim existem limites que têm que ser mostrados, né? Tem que ponderar comportamentos, porque o adolescente ele vai querer agir como adulto, vai querer ter os mesmos direitos dos pais. Eu vejo principalmente em relação a gastos financeiros, né? Ah, mas por que você tem? Aí o pai tem uma culpa? Não, eu tenho porque eu sou adulto, eu trabalhei, o dinheiro é meu, eu posso comprar um objeto de 4, 5 mil. Não, você comprou para você, você tem que comprar para mim também. Aí eles acham que são questionadores. Né? Não, você vai ter somente quando você trabalhar, quando você estudar e tiver esse movimento. Tem pais que gostam de oferecer e não acontece nada, mas está tudo ok. Mas existem famílias que não ocorrem. Então, os pais precisam ter esse distanciamento da paternidade e da maternidade e da diferenciação de amigos. Uma coisa é você estar próximo do seu filho, acessar as informações que seu filho está curtindo, que ele está consumindo, né, nas escolas, nas redes sociais. E os filhos acabam consumindo de tabela. Ele pode até não ter celular, né? Mas aí tem os coleguinhas que tem. Também, né? Então, tem gente que fala assim, eu não gosto disso, mas a gente tem que estar ali para ver. Você precisa saber exatamente o que seu filho gosta, saber o meio, o que ele está absorvendo, o que ele está curtindo, para que você tenha assunto para conversar com seu filho, diferente de ser amiguinho dele. Então, quando você tem um diálogo com seu filho, eu tenho 3 sobrinhas, por exemplo, então eu tenho um diálogo muito próximo com elas, porque eu sei exatamente, eu atendo muito adolescente, então eu sei, eu pesquiso, eu leio, eu sei tudo o que está acontecendo, cada fenômeno, e as coisas estão mudando muito rápido. Antigamente, na nossa época, chegando muito rápido. Na nossa época era por década. Era. Você escutava décadas. Não está mais por década, não está mais por 5 anos. Em menos de 5 anos muda muita coisa. Muda gíria, muda gosto musical, muda tudo. Né? Então as coisas estão numa velocidade maior por causa do virtual, das redes. E essa velocidade também traz consequências, né? Emocionais. Eu tenho que estar ligado, eu tenho que participar de tudo, eu tenho que saber como as coisas funcionam. Há uma cobrança do jovem dele ser antenado que a gente não tinha essa cobrança. Isso eu consigo falar com você sobre a questão das redes. Entendeu? Ótimo. As redes sociais, hoje em dia, elas entregam numa velocidade. Pesquisadores, cientistas, né, da área da computação já falaram que a internet ainda não entrega na velocidade que o nosso cérebro é capaz de captar. Mas então, nós somos fenômenos. Ainda vai piorar. Eu estou te querendo dizer que vai piorar, porque a velocidade dos vídeos, a velocidade da entrega de informações, tem hora que eu fecho meu celular que eu não aguento, porque é vídeo de gente falando, é vídeo de gente vendendo tudo, te oferecendo alguma coisa, é uma distração, e você vai arrastando o dedo e vai vindo informações atrás de informações, e stories, e muito... 1000 assuntos, mesmo 1000 assuntos, e 2 dedadas que você arrasta para cima, e aí você já está ali com um monte de informação na cabeça. Então você estafa seu cérebro, existe um grande aumento do déficit de atenção devido ao uso indiscriminatório das redes, né, o uso exagerado de redes sociais, e as pessoas não vão perceber isso. Existe influência das redes sociais, ou até assim, da vida das redes sociais, né? Que ali a gente só posta porque tá bonitinho. Sim. Em relação ao suicídio? Existe pela questão do descontentamento, porque tá todo mundo feliz. O perigo disso, Tá, né? todo mundo feliz nas redes sociais. Todo mundo é bonito. Todo mundo é bonito, todo mundo é rico. Né? Então as pessoas querem mostrar uma felicidade ali
porque elas sabem que é o que os outros querem, né? E a verdade, isso também é na vida social. Sim. Se a gente for observar, as pessoas, elas não querem estar perto de pessoas deprimidas, tristes. Elas querem estar perto de gente alegre, feliz, divertido o tempo inteiro, como se fossem bobos da corte, que tivessem como se fossem assim o tempo inteiro. Como se fosse normal ser alegre e feliz o tempo inteiro. A gente pode ser só sério, a gente pode ser só uma pessoa normal, eu tô parado, normal. Já me perguntaram se eu tava bem, porque às vezes eu fico com semblante sério e fico parado, porque eu não fico assim. Eu não ando assim. Pro vento. Não ando, tenho um semblante sério, e já me perguntaram se estava tudo bem. Já me perguntaram muitas vezes. Aí eu falei, eu tô bem, não, você tá com a cara. As pessoas já perguntaram pra minha secretária uma vez como que eu era de chefe, o porteiro do prédio. Porque vocês passam e falam bom Porque dia. eu passo bom dia, eu passo sério, com o meu rosto normal. Você tá em trabalhar? Eu tô vivendo. Então. E aí, não, é porque ele passa aqui com a cara séria e tudo mais. Ela, não, ele é ótimo, que não sei o quê, ele é perfeito, que não sei o quê. Mas enfim, a gente não tá feliz o tempo inteiro. A vida, ela não é uma caixa de morangos. Nós definitivamente somos pessoas reais, nós somos pessoas normais e a internet ela não é isso. Então a parte da gente também instruir, né, que aquilo ali não é uma realidade uma realidade real, né? Não é uma realidade real, é ótimo. Não é uma realidade constante, não é para todo mundo, porque também a gente não pode excluir a pessoa daquilo. Eu não posso pegar meu filho e falar assim, você não vai assistir para cá, para lá. Você não tem como colocar numa bolha nesse mundo de informações constantes. Porque o que ele não está vendo ali na sua casa próxima, você está vendo lá na escola. Alguém está contando. Então eu não posso pôr numa bolha. Então cabe a nós, pais, mostrarmos o que é real e o que é... Instruir. Exatamente para diferenciar as informações que eles absorveram, que eles escutaram, do que é verdade. Então não existe também um filtro ou um conselho que vai fiscalizar a fala de outras pessoas, a fala de ninguém na internet. Então o que é falado lá, o que é mostrado lá, que não seja de um profissional, que tenha um conselho que rege o seu trabalho, que fiscaliza o seu trabalho, então são falácias. Né? São falácias do dia a dia e as pessoas estão escutando e muitas vezes são erradas. Algumas são verdadeiras, mas muitas são erradas, são falácias mesmo, né? Da boca para fora, não tem fundamento nenhum. E isso mais do que perturba a pessoa, do que ajuda. Existe, se a gente puder falar em sinais, não sei se, né, sinais, já tem a questão da atenção, que a gente já conversou, mas assim, sinais que aquela pessoa vá fazer alguma coisa contra si, que vai, né, buscar o autoextermínio. Existe isso? Existem pontos, igual quando a gente fala assim, fulano falou que vai fazer, quem avisa não faz. A gente não tem umas falas relacionadas, né, nesse sentido. Sim. Quem fala muito não faz nada. Né? É porque geralmente as pessoas se fecham muito. Nem elas fala. Se calam, são pessoas mais fechadas, elas se calam, elas deixam de cuidar um pouco da higiene, entendeu? Isso é possível perceber, que a higiene está mais precária, que ela não está cuidando mais de si, tem um autocuidado ali, sabe? É percebido isso, alguns sinais. Existe um protocolo também, em consultório, que eu utilizo muito, que é orientar os pais sempre que há uma pessoa que teve uma tentativa, né? As pesquisas apontam que ela vai tentar novamente nas próximas 2 semanas. Então existe um protocolo de orientação que é a pessoa retirar todos os objetos, né? Cortantes, perfuro-cortantes, corda, cinto, não deixar a pessoa venenos, sozinha. Trancas de porta, né? Então assim, a pessoa não perde a privacidade nas próximas semanas porque ela não está bem, ela está doente. Então, né? Então pela pessoa não, mas pelo seu entorno Entre em alerta. Tem como prevenir. Tem como prevenir, observar, né, o comportamento da pessoa, porque a pessoa muda o comportamento dela. Ela vai dando sinais. Ela vai dando sinais. Aí está a importância do que a gente falou no início, de prestar atenção nesses sinais das pessoas que estão no nosso entorno. Porque a gente fala muito de ter empatia com o outro, mas às vezes a gente não está tendo com quem está ali perto da gente, muitos têm falas pessimistas, muitos têm falas de que a vida não faz sentido, ou que não tem mais sentido. Muitos têm falas
de que se estivesse vivo ou não, Não faria diferença. Então são pensamentos esses que vêm de um quadro de depressão. Não vem de um rompante, não, né? Não, vem uma de um pessoa processo. saudável. Não, o nosso cérebro saudável, a gente sempre pensa no positivo e nós tendemos a desejar as coisas. O nosso cérebro, ele é um viciado em prazer e em emoção. E ele deseja, nós somos seres desejantes, então nós pensamos no futuro, nós planejamos, nós projetamos para o futuro. Então, automaticamente, eu desejo. Então, quando é que esse desejo morre por causa de uma doença, né, da depressão, eu paro de sonhar. Aí vai ficando mais obscuro, eu paro de desejar as coisas, eu não quero mais comer, a alimentação também. Não faz diferença para Não você faz mais. diferença. Qualquer coisa. A pessoa fica nesse estado de qualquer coisa, serve. Nossa, Renato, como a gente pode agir no Setembro Amarelo? Como eu vou agir? Eu quero participar, eu quero ajudar, eu não sei. Eu quero pelo hype da história. O que a gente pode fazer? Eu acho que as pessoas podem, na verdade, ajudar pelas suas redes, por exemplo, a disseminar mesmo o projeto, entendeu? Se tiver um post, repostar algo sobre, para alertar, eu acho que no máximo que a gente pode fazer. E quem está na saúde já está promovendo alguma coisa. As escolas, as faculdades, elas já promovem algo parecido. Já existe uma programação, né? Eles se organizam, eles se programam. Então, assim, cada profissional também está fazendo um movimento nas suas redes, né? Os jornais também fazem publicidade e fazem uma propaganda, uma matéria sobre, né? Já tem esse nível de alerta. Então vamos usar as nossas redes, né, gente, como processo informativo, como alertas, né? E não somente como eu comi, eu bebi e eu comprei uma roupa nova. Né? A gente tem que seja útil. As pessoas falam, agora esse Setembro Amarelo muda. Não é, o objetivo não é você tratar bem as pessoas. Até rolou uns memes assim, né? 1º de setembro, parar de falar mal dos outros que nós estamos no Setembro Amarelo. Não é sobre isso. É sobre uma campanha de autoextermínio. E de uma história muito bacana. É para disseminar exatamente essa prevenção. É o mês de se falar sobre, é o mês onde vai ficar reverberando isso, né, mundialmente. Eu queria te agradecer muito. Eu acho que eu ficaria umas 3 horas aqui conversando com você, porque cada assunto que você vai falando dá um gatilho pra gente puxar um outro. Eu acho que a gente vai ter que fazer uns 4 episódios. Queria te agradecer muito. Eu acho que foi extremamente esclarecedor, porque eu, como mãe, eu busco as informações que uma mãe deseja buscar. Eu não sou repórter, eu não sou jornalista, eu sou mãe. Inclusive, assim, agora, mais do que nunca, eu sou mãe. Minha vida é dedicada a ser mãe. Então, é muito esclarecedor pra gente. Tenho certeza que muitas pessoas vão ficar com questionamentos, mas principalmente vão ficar atentas e alertas ao que pode ser feito. Eu queria primeiro sugerir que as pessoas te seguissem. Eu acho seus posts extremamente inteligentes. Também me preocupa, né, o nível da compreensão das pessoas, porque eles têm eu adoro. Eu tento explicar de uma forma que dá para todo mundo escutar, mas não dá para atingir todos. Isso, mas eu acho maravilhoso, acho que os vídeos que você reposta são maravilhosos. Então eu queria que você também convidasse as pessoas, deixe suas redes sociais, seu consultório, né? E convidasse as pessoas para conhecer seu trabalho e principalmente para elas possam cuidar de si mesmas. Sim. Primeiramente, eu que queria te agradecer, tá? Pela essa experiência, primeira vez num podcast que nunca fiz antes. Achei uma delícia estar aqui nesse papo, né? Pra gente passar essas informações. São muitas informações importantes. E quem tem interesse de seguir lá, né? O @RenatoMotaPsi. Que mais? O telefone do consultório 9107-0707. Né? É o WhatsApp também, quem tiver interesse, né? Mas atendo no consultório no Edifício Absoluto, né? Que é o mais central ali. E estou à disposição. Se quiser me convidar novamente, vamos falar sobre outras coisas. Porque você falou uns 4 assuntos aí que eu ainda renderia aqui 3 horas. Acho que os meninos aqui falam assim, gente, acho que ela esqueceu da vida. Renato, muito obrigada, de verdade mesmo. E vamos prestar atenção, gente, que não é só o mundo que a gente gostaria de ter. É o mundo que a gente tem e que a gente está nessa vida para que a gente possa também ensinar. Só aprende
quem ensina. Então, se você tem alguma coisa a ensinar para alguém, use suas redes também para isso. Não use só para mostrar o dia que você está linda, maravilhosa. Mostre também o dia que você não está legal e o que você pode fazer para melhorar isso. Acho que a gente não pode fugir das redes sociais. Nós, como mães de crianças, adolescentes principalmente, até mesmo como mães, a gente não pode fugir da realidade, né? Encontrar as amigas, reclamar dos maridos, reclamar da vida que está difícil. Ter essa socialização que cada dia está mais difícil que aconteça, porque a gente tem cada dia se isolado mais e a gente está vendo que essa não é a realidade do que temos que viver. Até o próximo episódio.